Toda a verdade que transforma o coração precisa, em algum momento, aprender a caminhar. Porque liberdade que não se traduz em prática corre o risco de permanecer apenas como inspiração passageira. Capítulo 6. O plano de transição para a liberdade. Da consciência renovada à cultura saudável. Quando a verdade precisa virar caminho. Ao longo deste livro, uma verdade foi sendo revelada camada por camada. Tudo pertence a Deus, e nós somos apenas mordomos. Essa verdade consola, liberta e reposiciona o coração. Mas ela não pode parar no campo das ideias. Liberdade espiritual que não se traduz em práticas concretas vira apenas inspiração passageira. Por isso, este último capítulo não traz um novo conceito. Ele traz um plano de transição, um caminho possível, progressivo e saudável para que a Igreja e seus membros caminhem, da tensão para a paz, do medo para a confiança, do improviso para a fidelidade consciente. Não se trata de um modelo engessado, mas de princípios que podem ser aplicados amanhã, respeitando o tamanho, a maturidade e o contexto de cada comunidade. 1. Do silêncio à clareza, o primeiro passo da liberdade. Toda mudança saudável começa com clareza. Onde não há luz, surgem suposições. Onde há suposições, nasce a desconfiança. Para o líder, o primeiro passo não é criar grandes relatórios ou sistemas complexos, mas quebrar o silêncio. Falar com simplicidade, regularidade e verdade. Pois quem pratica a verdade vem para a luz. João 3:21. Clareza não é exposição excessiva, é comunicação honesta. Um breve relato periódico, uma explicação pastoral sobre decisões financeiras, um testemunho de fruto gerado, tudo isso já começa a mudar o ambiente espiritual da igreja. Para o ofertante, clareza gera algo precioso: paz. Quando ele entende para onde vai o recurso, sua contribuição deixa de ser um salto no escuro e se torna um ato consciente de adoração. 2. Da centralização à comunhão, o caminho da proteção. Liberdade também exige descentralização responsável. Nenhuma igreja saudável constrói confiança mantendo tudo nas mãos de uma única pessoa. O modelo bíblico não é o do herói solitário, mas o da equipe de Tito. Pessoas diferentes, funções distintas, responsabilidades compartilhadas. Isso protege o líder, que não carrega o peso sozinho, a igreja, que evita riscos desnecessários, o ofertante, que sabe que há zelo coletivo. Delegar não é perder autoridade, é exercer maturidade. Prestação de contas não diminui o ministério, ela o fortalece. 3. Do medo ao planejamento, mordomia que antecipa. Outro marco da transição para a liberdade é sair da gestão reativa e caminhar para o planejamento consciente. Planejar não é desconfiar de Deus, é um raro recurso que Ele confiou. A igreja que planeja demonstra que leva a missão a sério. Isso envolve perguntas simples, mas poderosas. Quais são nossas prioridades como comunidade? Onde queremos gerar fruto nos próximos meses? Que recursos Deus já colocou em nossas mãos? Quando há planejamento, a oferta deixa de ser apenas manutenção e passa a ser semente com propósito. O ofertante não contribui para pagar contas, mas para viabilizar visão. 4. Da obrigação à participação, a cultura da liberdade. O objetivo final de toda essa jornada não é eficiência financeira, mas cultura espiritual. Uma igreja livre não é aquela que arrecada mais, mas aquela onde líderes administram sem medo, ofertantes contribuem sem culpa e a generosidade flui sem manipulação.
Quando a mordomia é ensinada com verdade e praticada com integridade, a comunidade amadurece. As pessoas deixam de perguntar quanto é o mínimo e começam a perguntar como posso participar mais do que Deus está fazendo. Isso é liberdade, isso é generosidade alegre, isso é reino em movimento. Exame do mordomo. Semana 6. Reflexão de transição. Qual é o próximo passo simples e possível que pode ser dado para tornar a gestão da sua igreja mais clara, compartilhada e frutífera? Texto-chave. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. 1 Coríntios 4:2. Ação prática. Escolha uma prática concreta para implementar esta semana. Uma conversa clara com a liderança, um pequeno relatório compartilhado ou um planejamento simples de um projeto do reino. Não tente mudar tudo. Comece com fidelidade. A liberdade não nasce de grandes saltos, mas de passos consistentes na luz. Considerações finais. Uma palavra de envio. Este livro termina aqui, mas a caminhada, não. Ao longo destas páginas, não falamos apenas sobre dízimos, ofertas ou modelos administrativos. Falamos sobre coração, sobre consciência, sobre responsabilidade espiritual. Falamos sobre a necessidade urgente de devolver ao altar aquilo que nunca deveria ter sido perdido: integridade, reverência e alegria. A palavra de Deus nunca tratou a generosidade como um peso. O fardo surgiu quando o sagrado foi banalizado, quando a mordomia foi substituída pelo controle e quando a confiança foi ferida por práticas que não suportam a luz. Este material nasce exatamente nesse ponto de tensão, não para acusar, mas para curar. O apóstolo Paulo não teve medo da transparência. Pelo contrário, ele a abraçou como proteção. Ao insistir em agir de forma honesta, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens, ele nos ensinou que a fé madura não teme a clareza. A luz não ameaça o que é verdadeiro. Por isso, este material não é um chamado à desconfiança, é um convite à restauração da confiança. Não é um manual para controlar líderes, mas um escudo para protegê-los. Não é um discurso contra a oferta, mas uma defesa apaixonada da beleza da generosidade cristã. Por isso, quero falar diretamente com você agora. Se você é membro, que este livro o liberte do medo, da barganha e da culpa. Que você volte a ofertar com alegria, consciência e gratidão, sabendo que participa da obra de Deus de forma íntegra. Se você é líder, que estas páginas sirvam como um espelho e também como um descanso. A transparência não rouba a autoridade, ela devolve paz. Dividir a responsabilidade não enfraquece o ministério, fortalece o testemunho. Caminhar na luz é sempre mais leve do que sustentar sombras. E se você já se afastou, ferido por escândalos ou incoerências, que este livro lhe mostre uma verdade essencial. O erro humano não anula o princípio divino. A falha de alguns não invalida o chamado bíblico à generosidade, à justiça e ao cuidado com o próximo. A mordomia cristã começa quando reconhecemos que nada é nosso, nem o recurso, nem o ministério, nem a igreja. Tudo pertence a Deus. Somos apenas administradores temporários, chamados a cuidar bem do que nos foi encomendado enquanto aguardamos o dia da prestação final de contas. Que cada oferta volte a ser um ato de adoração, que cada liderança volte a ser um serviço, que cada igreja volte a ser um lugar de luz. Este livro termina, mas a caminhada começa agora, fora do papel, dentro da vida, diante de Deus e dos homens. Que a integridade guie seus passos, que a verdade proteja seu testemunho e que a alegria de servir ao reino seja restaurada em seu coração. Amém.